há muitos profetas e pregadores por todo lado. E eles dizem que antes do arrebatamento da igreja, virá um grande avivamento que vai varrer toda a terra. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Como eu gostaria que antes do arrebatamento viesse um avivamento gigante sobre a terra. Mas o problema, irmãos, é que o que me agrada, o que eu quero, não é o que a palavra de Deus diz. Deus, ele atua de acordo com o que está escrito na sua palavra e o que foi revelado nela. E o que a palavra de Deus diz que vai acontecer antes do arrebatamento é um esfriamento sem medida. Uma apostasia que rompe todos os recordes da história antes que manifeste o anticristo e o arrebatamento. Eu já ouvi pregadores dizer que a igreja de Laodiceia é a igreja da grande tribulação por ser uma igreja morna. Mas como isso vai acontecer se na grande tribulação a igreja estará fora da terra? O período de Laodiceia fala da igreja que será arrebatada. Jesus disse a essa igreja o que não disse a nenhuma das outras igrejas. Eis que eu estou à porta. Foi isso que Jesus falou. Ela não era uma igreja fria nem quente, mas era morna. Daniel disse que no aumento da ciência o amor de muitos esfriaria. E nós vivemos em uma época em que o aumento da ciência está a todo vapor. A ciência que demorava para se multiplicar anos e anos hoje, ela se multiplica a cada ano. Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se fosse para termos um avivamento global, a melhor época seria nessa pandemia do Covid-19, porque ela mudou o mundo, os dias sem congregar, sem poder ir à igreja vazia, os cultos online, muitos líderes falavam por telefone, transferências, videochamada. Quando liberar os cultos públicos, eu imaginava as igrejas vão explodir de gente. Vai haver um desejo grande de cultuar. Eu acreditei nisso e muita gente. No dia em que liberou os cultos, praticamente, os pastores esperavam uma multidão de desviados voltando para a igreja, um avivamento. Mas o que nós vemos foi eles se reunindo em bando e partindo para as praias, para as beiras de rio. Estavam que nem louco, porque 3 meses ficaram trancados e saíam desesperados para pescar, para estádios de futebol, gritar o nome dos seus ídolos, do seu time. Os parques, o shopping superlotado, as danceterias, as boates superlotadas. Os jornais, um jornal americano, ele mostrou jovens fazendo mais de 200 metros de fila para entrar em uma boate nos Estados Unidos. A Flórida, lotada as praias da Flórida. Porém, as igrejas evangélicas, completamente vazias. Os argumentos de muitos crentes eram, dá medo de ir à igreja, podemos se contaminar na igreja, o vírus está aí. Mas não dava medo de ir ao supermercado, às festinhas de aniversário, sociais, aos parques, às praias, aos shoppings. E os profetas do avivamento dizendo que após a pandemia passar, a igreja vai explodir, vai superlotar. Vamos comprar terreno. Tudo falsos profetas. Foi muitos irmãos que esfriaram de vez e nem na igreja foram mais. Teve igreja que fechou as portas. Teve igreja que não conseguiu abrir, não conseguiu se manter aberta. Nós precisamos, irmãos, ao invés de dar ouvido a esses gurus evangélicos, precisamos ler a palavra de Deus. Por isso o salmista disse, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Não precisamos de adivinho. Se temos a palavra de Deus como nosso guia, é ela que vai nos direcionar. A nova ordem mundial está fazendo tudo, está fazendo de tudo para o governo do anticristo estabelecer. Bem no meio da pandemia, em junho de 2020, a CNN, uma rede de cadeia secular de notícias global, entrevistou 2 líderes proeminentes no mundo. Um deles, Tony Blair, ex-ministro da Inglaterra, e o outro era um cofundador do Google. A CNN disse, o que você diz acerca dessa pandemia global? E Tony Blair disse, eu nunca tinha visto algo semelhante. O mundo está frágil, fragilizado. Precisamos de uma nova ordem mundial e um líder mundial para cuidar desse povo. E o cofundador do Google disse, depois dessa pandemia iremos avançar para implantar nosso sistema de governo nesse mundo, que será um bem para todas as nações. Isso a Bíblia chama de governo do anticristo e grande tribulação.
Essa pandemia mostrou o retrato do arrebatamento da igreja. Cidades vazias, desertas, escolas vazias, ruas vazias, mercados em desespero, sem saber, sem entender nada, rua em desespero, hospitais em desesperos, estádios de futebol vazio, notícias alarmantes. É como se o Pai dissesse: assim ficará o mundo quando eu tirar a minha igreja, a noiva do meu filho, da face da terra. Deus te abençoe. Uma palavra de reflexão para a sua vida.